Oi, meu nome é Beatriz Sandrini e aqui nesse slide eu vou apresentar de forma mais breve dois pesquisadores muito importantes para a antropologia da saúde no Brasil, sendo eles a Miriam Cristina Rabelo e o Paulo César Alves. A Miriam é antropóloga e dedica o trabalho dela a entender como as pessoas vivem e interpretam a experiência da doença, especialmente em contextos populares e religiosos. Ela estuda muito a relação entre corpo, sofrimento, cuidado e religiosidade, mostrando como esses aspectos fazem parte do modo como cada pessoa compreende o adoecer. Já o Paulo César Alves é sociólogo e também pesquisa a área da saúde. Ele busca entender como diferentes grupos sociais interpretam o processo de adoecimento e lidam com ele no dia a dia. Os dois têm várias parcerias e produziram obras importantes que ajudaram a fortalecer a antropologia da saúde no Brasil. Então, esse slide acredito que resume um pouco quem são eles e por que são referências tão importantes dentro desse campo do estudo. Bom, sobre a proposta geral do texto, que seria Tecendo Self, Emoções nas Narrativas de Nervoso, dos dois autores mencionados agora, vejo que o objetivo do texto é entender o que significa realmente o nervoso, a partir das histórias contadas por mulheres no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador. Os autores mostram que o nervoso não é visto apenas como uma doença ou como um problema psicológico, mas como uma forma de expressar sentimentos difíceis, como a tristeza, a angústia e descontrole, que aparecem no meio das dificuldades da vida, como pobreza, violência, solidão, etc. Quando os autores analisam essas narrativas, eles percebem que, ao falar sobre o nervoso, essas mulheres também estão falando sobre suas vidas, sobre seus sofrimentos e sobre quem elas são. As emoções, nesse contexto, estão muito ligadas ao corpo e ao modo como cada uma vive sua realidade. Por isso, o texto defende que as narrativas pessoais são fundamentais para entender como as pessoas constroem sua identidade e dão sentido às suas experiências. Ao contar o que vivem, essas mulheres não só expressam suas dores, mas também mostram sua força e reafirmam quem são diante das dificuldades. Meu nome é Sofia Gonçalo Pereira e neste texto os autores Miriam Rabelo e Paulo Alves analisam o fenômeno do nervoso como uma forma de expressão do sofrimento social e emocional, muito presente nas classes populares. O nervoso não é apenas uma condição física, mas uma maneira de falar sobre dores, tensões e desigualdade vividas no cotidiano. Primeiro, eles explicam que o corpo revela a particípia da emoção, ou seja, mente e corpo não estão separados. As sensações corporais, como tremores, dores e cansaço, expressam emoções e experiências de sofrimento. Além disso, narrar o nervoso é uma forma de construir sentido. Quando a pessoa conta sua história, ela organiza sua experiência e dá significado à própria vida. Isso mostra que a fala e a narrativa têm uma função importante de elaboração e compromisso de si. Outro ponto importante é que a identidade, ou self, é formado nas relações. Cada pessoa se reconhece e se define a partir da maneira como é vista e tratada pelos outros, dentro das interações sociais que vive. Os autores também destacam que a cultura orienta o modo de sentir e agir. As emoções e comportamentos são influenciados por valores culturais, papéis sociais e pela condição de gênero e classe. Por exemplo, muitas mulheres expressam o nervoso como uma forma de comunicar suas dores dentro de um contexto de desigualdade. Bom, por fim, as narrativas são vistas como formas de resistência e afirmação. Quando essas mulheres contam suas histórias de nervoso, elas transformam o que seria fragilizado em força, dignidade e reconstrução de si mesma. Assim, o texto mostra que o nervoso não é apenas um sintoma, mas um modo de dar voz ao sofrimento e de construir identidade e sentido na experiência social e emocional das pessoas. Oi, meu nome é Sofia Pacheco e eu vou conectar o texto com os vieses da antropologia que foram trabalhados nesse semestre. Então, o primeiro tópico são as diferenças entre sexos. O Marcel Mauss explica que as diferenças entre os sexos não são apenas biológicas, mas também culturais. Ele diz que as mulheres incorporam as técnicas de sentir sofrer e que isso faz parte da cultura em que elas vivem. Ou seja, até a forma de expressar a dor, o sofrimento e as emoções é aprendida socialmente. O segundo tópico é Héritier e Sartre. A família e o gênero estruturam a forma de viver e narrar o sofrimento. A família e o gênero são estruturas fundamentais que moldam como as pessoas vivem e narram o sofrimento. É dentro dessas relações familiares de gênero que surgem certas formas de adoecimento, como o chamado nervoso. O nervoso é uma forma de sofrimento que nasce justamente nesse campo do parentesco, quando a mulher não consegue mais sustentar o papel de cuidadora dentro de uma estrutura desigual de gênero e de classe. Então, o nervoso é uma forma de expressar os limites dessa posição social e emocional. O próximo tópico é Mauss e Brandão. O eu é relacional, o nervoso mostra os limites dessa relação. Mauss e Brandão falam sobre o eu como algo relacional, ou seja, que se constrói nas relações com os outros. E o nervoso mostra justamente os limites desse eu relacional, quando as relações sociais deixam de sustentar o equilíbrio da pessoa. Para esses autores, a pessoa é um produto das relações sociais. Já Rabelo e Alves ampliam essa ideia dizendo que o self e as emoções são práticas discursivas e sociais. Assim, o nervoso seria uma maneira de viver
e narrar o desencaixe entre o corpo, o papel social e a identidade. Por fim, Rabelo e Alves também destacam que o corpo e a emoção são linguagens sociais, ou seja, formas de comunicação que expressam o que as palavras nem sempre conseguem dizer. Eu sou a Fernanda dos Santos Moura e eu vou conectar o texto com a profissão de psicologia. O texto mostra como o sofrimento humano é construído dentro da cultura e das relações sociais, e não apenas dentro da nossa mente. Então, o nervoso, que é o tema central do estudo, expressa uma dor emocional e cultural que nasce de contextos de pobreza, violência e sobrecarga feminina. Então, antes de falar em sintomas, a psicologia precisa entender de onde vem esse sofrimento, o que o produz e o que ele representa na vida da pessoa. No texto, contar o nervoso é uma forma de dar sentido à dor e reconstruir o self. Isso se conecta com a psicologia, que entende a fala e a narrativa como espaço de reorganização emocional. Falar da dor é muitas vezes um ato de cura. Os autores também mostram que a emoção é vivida no corpo, ou seja, ela aparece em tremores, choro, cansaço, dores físicas. E Merleau-Ponty e Sartre, que são dois pensadores da psicologia fenomenológica, eles lembram que o corpo também sente e compreende o mundo, ou seja, o sofrimento é uma experiência encarnada, não apenas mental. Outro ponto importante é a escuta. As mulheres do texto transformam o sofrimento em narrativa para buscar reconhecimento. E na psicologia, ouvir o paciente é mais do que procurar causas ou diagnósticos, é compreender a história que o sintoma conta. Por fim, o nervoso revela uma dor social transformada em emoção. A psicologia, junto com a antropologia, busca compreender o ser humano como um todo, que é a junção do corpo, emoção e cultura. Assim, o sofrimento é visto também como reflexo das relações sociais e das condições de vida.